Shalom Aleichem, que a paz seja contigo, meus queridos. É um prazer estar juntos novamente para a nossa quinta aula desta feita. Passamos aí mais de um mês já, né? Já são 5 aulas do nosso curso teológico especializado em liderança cristã do Instituto Bíblico Teológico Manancial. Permita-me orar com você. Rei de Israel, obrigado por tua bondade. Obrigado por estender sobre nós a tua benevolência, permitindo-nos assim conhecer um pouco mais do teu coração, do teu caráter, sim, por meio da tua palavra. Edifica-nos pela graça que é em Cristo. Aumenta em mim e nos meus irmãos a nossa capacidade de aprendizado, de assimilação, do estudo. Aumenta o nosso conhecimento. Ajuda-nos a persistir até o fim. Pai, o adágio popular diz que o brasileiro é aquele que desiste nunca, mas eu sei que brasileiros desistem bastante. Não permita que meus irmãos venham desistir, mas que venhamos prosseguir até o final no projeto de nos aperfeiçoarmos como líderes cristãos. Seja sobre nós a tua bênção, em o nome de Jesus. Bem, nós vamos para a nossa quinta aula e é muito importante você ter seus instrumentos para anotação, como caderno, como canetas, em cores diferentes, tá? E lhe aconselho também a procurar um dicionário. Hoje nem tanto, tá? Eu me esforcei muito para a aula de hoje. O que era difícil na aula de hoje não é tanto a exposição, o assunto é difícil, mas o mais difícil é expor coisas difíceis em palavras fáceis. O que eu vou passar para vocês não é de minha autoria, tá? O que eu vou passar para vocês já é de Hipócrates, já é do pai da medicina, ou seja, um doutor já de séculos antes de Cristo. Então, as palavras técnicas não tem como eu modificá-las, mas eu tentei simplificar. A verdade é que nós vamos estar estudando agora sobre temperamentos. Nós vamos estudar sobre temperamentos. E nós vamos gastar essa aula de hoje e ainda provavelmente mais 2 aulas falando sobre o assunto de temperamentos. É muito importante você entender sobre temperamentos. Mais do que você entender sobre temperamentos, você entender as características de cada temperamento, pois existe 4, e ainda os seus derivados. Além de conhecer as características dos 4 temperamentos, você precisa, como líder, reconhecer o seu próprio temperamento. Qual o seu temperamento? E depois, é claro que não é bom nós julgarmos as pessoas pelo temperamento delas, nunca será bom. Mas é preciso você identificar o temperamento das outras pessoas. Porque nós estamos tratando com liderança cristã, diferente da liderança secular. Na liderança cristã, você precisa tratar cada pessoa de acordo com o temperamento dela e não com o seu temperamento. Ah, porque eu sou assim, comigo escreveu, não leu, o pau comeu. E outros dizem, não, pode vir para cá, que aqui a gente vai tudo no banho-maria, quando o irmão der certo, o irmão faz, quando não puder, não pode, a gente entende. Então existe liderança de todos os jeitos, mas não é assim. Na liderança cristã, ninguém deve ser tratado de acordo com o temperamento do líder. E nós estamos vivendo um mundo na liderança cristã hoje que fiéis que se adaptem ao temperamento dos seus senhores líderes, e não é por aí o caminho da liderança cristã. Nós podemos sempre mudar de assunto e falarmos em outras aulas, mas nós sempre vamos voltar na liderança servidora. E na liderança servidora, então, nós entendemos que o líder precisa tratar os outros de acordo com o temperamento deles. Então é preciso identificar o temperamento, sim, das pessoas, para tratá-las de acordo ao temperamento delas. Vamos entrar neste assunto. Vou tentar hoje fazer de uma forma assim mais sucinta e analítica, tá? Na próxima aula nós vamos entrar já de uma forma mais científica, claro, tentando trazer também algo bem prático para não se tornar cansativo. Então vamos estudar agora sobre a nossa quinta aula,
os 4 temperamentos. Isto é o ponto principal. Me perdoe, eu sei que nós temos acadêmicos entre nós, tá? E eu sei que eles gostariam de ser tratados nesse nível, mas eu quero pedir a sua licença com humildade. Nem todos tiveram a oportunidade que você tem de serem granfinos, de serem estudados, refinados como você, tá bom? Nem todos tiveram a mesma possibilidade. Então, eu sei que, me perdoe a expressão, mas houve um tempo no Brasil, que não faz muito tempo, em que líderes evangélicos eram feitos a facão. E há 20 anos atrás, entre nós, teologia era coisa do capeta, né? Para muitos, como ainda é, mas hoje já é bem menos, né? Bem, então, existem pessoas que são líderes porque Deus os chamou pela graça, mas falando de secularismo, ele não tem estudo algum. Então, eu preciso alimentar, como Noé, todos dentro desta arca, tá? Desde os pequenininhos, no andar de cima, os de médio porte que estão no andar do meio, como os de grande porte que estão no porão. Eu tenho certeza que Noé não colocou a carga pesada no alto, né? E sim no porão. Então preciso alimentar, ninguém dentro da arca pode passar fome, me entendam, por favor. Então, para alguns o assunto é novo e outros não ouviram nunca falar. Então, de início, você já sabe que temperamentos são 4. Mesmo a população mundial passando de 7 bilhões, tá? 7 bilhões de habitantes, mas desses 7 bilhões as pessoas têm 4 temperamentos. 4 temperamentos. Então, vamos lá. Romanos no capítulo de número 7, versículo de número 18 e 19, Paulo fala como se fosse uma guerra interior, e ele diz assim: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí ele diz: ora, se faço o mal que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Você já viu esse dilema? Apesar que tem gente que é melhor do que Paulo, né? Isso aqui é o apóstolo Paulo falando: quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Aí ele diz assim: o bem que eu aprovo não faço, mas o mal que eu reprovo, isso eu faço. Ele chega a dizer assim: que miserável homem que sou, e quem me livrará do corpo desta morte. Isto mostra o apóstolo Paulo brigando com o seu eu interior. Aqui nós temos 4 carinhas, né? 4 carinhas. E se fôssemos identificar, você olhando para uma fisionomia, na linguagem corporal, as pessoas dizem muito. Por exemplo, esta jovem aqui, né? Esta jovem aqui, você vendo uma selfie dela, você diria que ela é o quê? Que ela é uma pessoa muito extrovertida, que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa carismática, ela é uma pessoa fácil de fazer amizade, ela é uma pessoa comunicativa, ela é uma pessoa sorridente, ela é desinibida. Tudo isso nós podemos... O que você diz olhando para essa foto? Eu já falei demais, né? Mas dá para falar da linguagem corporal dessa moça. Você não a conhece. O que você diria sobre ela? Você diria que ela é uma pessoa desinibida. Ela é uma pessoa que às vezes não tem tanta vergonha de se expor. Ela é uma pessoa super comunicativa. Com certeza ela é uma pessoa que fala bastante, sorridente, barulhenta. Ela gosta de contar piadas. Essa pessoa aí é uma pessoa super comunicativa. Daria para falar muito sobre ela. E essa aqui, né? Se perguntássemos, você diria assim: não, essa aí ela é uma pessoa, apesar de muito enérgica, de se expor facilmente, de não ter medo de falar em público. Essa pessoa aí, ela é uma pessoa que ela também é muito enérgica a ponto de se irar, ela vai muito pelas emoções, ela age de forma impetuosa, com certeza é uma pessoa barulhenta, talvez explosiva. Olhando assim, aí eu diria assim: e esse cidadão de amarelo? Você diz assim: esse cara aí eu acho que ele é um cara mais calado. Esse de amarelo eu acho que ele é um cara mais observador. O problema é que a gente não sabe se ele está triste, se ele está feliz,
Se ele gostou, se ele não gostou, como que é? Pois é, né? Indiferente, assim, um tanto frio. E esse outro aqui? Esse outro aqui, nós vemos que é uma pessoa que ele até tenta se expor, ele tenta ser simpático, mas ele não consegue tanto mostrar os seus sentimentos. Parece que ele tem aquela vergonha de abrir aquele sorriso. Ele é aquela pessoa mais introvertida, que se tranca em si mesmo, ele é mais tímido, mais vergonhoso, aquela pessoa mais calada, né? Mais observadora. Você viu que uma foto fala muito sobre as pessoas e nós nem conhecemos nenhuma dessas pessoas aí, né? Até porque elas não existem, né? São simplesmente desenhos. Você entendeu o que eu quero dizer sobre a linguagem corporal? O líder precisa identificar nas pessoas, de com 5, 10 minutos de conversa, ele saber com quem ele está falando, qual o temperamento daquela pessoa, mesmo sem conhecê-la. Porque existe para cada temperamento um nome. Cada temperamento tem as suas virtudes e cada temperamento tem os seus defeitos. Se cada temperamento tem suas virtudes e cada temperamento tem os seus defeitos, existe também uma lista de regras de que agradam cada temperamento e coisas que desagradam cada temperamento. Você está entendendo? Então, se você lida com uma pessoa e você é líder dela, é provável que você agrade a ela ou desagrade a ela, sem estar sabendo. Mas por quê? Porque não estudou sobre o assunto. Agora, passando pela aula, aí sim você sabe como lidar com uma pessoa sem desagradá-la e deixar ela otimista com o projeto do trabalho no reino de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar. Você se considera o que, por exemplo? Um verde analítico? Aquela pessoa que analisa tudo, observadora. Você é esse amarelo aí, dominante, que gosta de senhorear, de puxar à frente. Você é o vermelho, extrovertido, conversador, todo mundo percebe que você chegou. Ou você é mais na sua, calado, paciente, observador, como o azul. Se você está observando, eu estou falando sobre temperamentos há 10 minutos, praticamente, e não falei nome de nenhum temperamento, mas aqui estão. Tá? Vamos começar com esse amarelo sanguíneo. Esse sanguíneo, eu vou fazer o seguinte: se você quiser escrever e separar, eu queria que você colocasse assim, ó, sanguíneo e colérico, de um lado, sanguíneo e colérico de um lado. Então coloca aí o amarelo e o vermelho de um lado, sanguíneo e colérico. Aí você coloca fleumático e melancólico, de outro lado, tá bom? Fleumático e melancólico de outro lado. Colocou? Então eu preciso que você agora coloque, não sei de que jeito, no seu caderno aí, coloque. Sobre o sanguíneo e fleumático, são extrovertidos, temperamentos extrovertidos. É claro que o sanguíneo, ele já é um dos sinônimos de extrovertido, já é sanguíneo. Mas o colérico também ele é extrovertido. Por que o sanguíneo e o fleumático são extrovertidos? São pessoas que não têm dificuldade de expor os seus sentimentos, de colocar para fora aquilo que está dentro. Elas não guardam para si. Inclusive, é muito importante para nós como líder, porque são pessoas que têm grandes dificuldades de guardar segredos. Não estou dizendo que todo sanguíneo e todo colérico não guarda segredo. Não põe a palavra na minha boca. Eu estou dizendo que eles podem até guardar segredos, mas não é fácil guardar segredo. Antes de antemão, eu quero dizer para você que meu temperamento é esse amarelo aqui. E sou hiper, tá? Ao extremo, tá bom? Esse é o meu temperamento. Então, veja bem, o sanguíneo e o colérico. Agora, são extrovertidos.
Apesar que este sanguíneo, um dos nomes dele já é extrovertido. Agora tem aqui o melancólico e o fleumático. Melancólico e fleumático, você coloca que são temperamentos introvertidos. São pessoas que se trancam dentro de si. Elas têm dificuldade de expor a si mesmo, até de falar publicamente, tá? Elas têm dificuldade de passar para os outros aquilo que elas sentem. Você faz algo, às vezes você pensa que ela está amando e ela está odiando. Você pensa que ela, acho que fulano não gostou, mas ele está amando. Não esboçam reações, são introvertidos. Apesar que o melancólico, um dos seus sinônimos já é introvertido. Melancólico e introvertido é a mesma coisa, entendeu? Mas então veja bem, dos temperamentos extrovertidos, nós temos dois extrovertidos, que é o sanguíneo e o colérico, são extrovertidos. Mas nós sabemos que o sanguíneo se expõe mais do que o colérico, ele é mais extrovertido. E existe aí o melancólico e o fleumático, que são introvertidos, que se trancam dentro de si, mas nós sabemos que o melancólico é mais introvertido do que o fleumático. Então são estes quatro temperamentos. Estes quatro temperamentos. Aí você diz assim, pastor, eu estou pegando do que o senhor está falando, mas eu acho que eu tenho um pouco de cada um desses. Calma. Não existe, você não é 100% colérico ou 100% melancólico, você não é 100% fleumático, você não é 100% sanguíneo. Não, não é 100%, não. Até, coloque aí, por favor, coloque como título aí, herança genética. Colocou? Herança genética? Pois é. O seu temperamento, como funciona? Você herda 50% do seu temperamento, ou seja, metade dele, 50% você herda dos seus pais. Tá bom? 50% você herdou dos seus pais. Agora entenda, não é que você tem, pode ser que tenha, mas não é que você tem 25% do seu pai e 25% da sua mãe. Tem filhos que não tem nada do pai, puxou totalmente para a mãe. Tem uns que é a cara da mãe, a casca, mas é o pai, totalmente, no seu temperamento. Então, 50% vem dos pais, mas pode puxar esse 50% todo do pai ou todo da mãe, ou um pouco de cada um, ou mais do que outro, entendeu? E os outros 50%, pastor, as outras metades, divide em dois, 25% dos avós maternos e 25% dos avós paternos. Agora preste atenção, não é 12,5 do avô paterno, 12,5 da avó paterna, e do mesmo jeito 12,5 do avô materno, 12,5 da avó materna. Não, você pode puxar só para um lado e nada para o outro. Você está entendendo? Mas aí está já identificado no 100% de onde vem a genética do nosso temperamento. Metade herdamos dos nossos pais, metade herdamos dos nossos avós. 25% de avós maternos e 25% de avós maternos. E pasmem, você pode ter sido doado no dia do seu nascimento para uma família que lhe adotou. Você pode nunca ter conhecido seus pais biológicos, seus avós biológicos. Pasmem. O dia que você conhecê-lo pessoalmente, é provável que você descubra, nossa, mas tem a mesma voz, como fala igual, olha o jeito de gesticular, mas é fulano inscrito falando. Fulano inscrito falando. Pois é. Veja bem que é provável que você conheça alguém de seu próprio sangue com quem você nunca conviveu e ao encontrá-lo você descubra que tenha grandes semelhanças. A família que lhe criou, você pode herdar delas caráter, personalidade,
mas você não herdará delas temperamentos, tá bom? Isso aí é genético, não vem da criação. Primeiro eu preciso falar, antes de entrarmos profundamente nos temperamentos. Existe um dos frutos do Espírito em Gálatas, capítulo de número 5. Tá bom? A partir ali do versículo de número 19. Você vai encontrar um dos frutos do Espírito chamado de domínio próprio, ou dependendo da versão da Bíblia, temperança. Sabe o que é isto? É um fruto do Espírito que o Espírito Santo nos dá capacidade de controlar os nossos temperamentos, de enfrentarmos nossas próprias lutas internas e nos expor de formas diferentes. É possível dominar temperamento? É possível dominar temperamento. Inclusive Jesus, se você analisar Jesus em suas passagens e atuações, Jesus já agiu como colérico. Sim, de entrar no templo usando chicote, de pegar a zorrague, chutando as mesas, derramando moedas, soltando os animais, expulsando os cambistas e partir com o chicote para cima dos sacerdotes. Jesus foi extremamente colérico. Você vai encontrar com certeza Jesus de forma melancólica, se retirando para a solidão, para estar sozinho, saindo da multidão, orando só. Jesus agiu como melancólico. Você vai encontrar Jesus dando respostas frias, Jesus interrogando com um certo tom sarcástico e dizer assim: vocês querem então isso? Eu respondo isso para vocês se vocês responderem para mim. E fazia uma pergunta sem resposta, só porque não queria responder a resposta que lhe perguntaram. Por exemplo, um ato fleumático de Jesus é quando ele diz assim: é fácil acusar a mulher, né? E ele começa a escrever com o dedo na areia e dizer para aqueles que acusavam: pois pode apedrejá-la então, vocês querem apedrejar, é isso que diz a lei, apedreje. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra e volte a inclinar-se e escrever na areia. Fleumático. Tá? Você vai encontrar Jesus em várias ocasiões de forma extrovertida, amando, abraçando, se comunicando, tá bom? Com facilidade, chamando as pessoas pelo nome. Isso é uma pessoa sanguínea, tá bom? Jesus tinha os 4 temperamentos. Nós também, naturalmente, sem nos esforçarmos, nós podemos herdar um pouquinho do pai ou da mãe, do avô, da avó materna ou dos paternos também. Então podemos ter um pouco de temperamento, e o que já o Espírito Santo já nos permite controlarmos maior pelo fato de termos um pouco, e então agirmos de acordo com temperamentos diferentes. Isso para o líder, very important, é muito importante, tá bom? Então vamos para frente. Aqui está uma tela que dá para nos gastarmos um pouco. Primeiro, entenda, não há um temperamento pior do que outro. Claro que há, na minha opinião. Claro que há, na sua opinião. Sempre há um temperamento difícil de viver. Por exemplo, esse azul aí, se eu tivesse que dizer para mim, na minha opinião, o pior temperamento, eu diria fleumático. Mas na sua opinião já é outro, até porque talvez você seja o fleumático. Você vai dizer que você é pior de todos? Não tem como. Então, colocamos em mente, não há um temperamento pior, como também não há um temperamento melhor. Então não seja egoísta dizer: eu acho que o melhor é o tal, só porque esse é o seu. Tá? Não há um melhor e nem um pior. E segundo,
você deve entender que é bom analisar o temperamento das pessoas, sim, sem que elas saibam que estão sendo analisadas. E nunca diga para ela: eu estou te tratando de acordo com o seu temperamento. Pare com isso, você vai ter problemas. Tá bom? Isso é coisa de líder, fica na sua mente. Fique para você. E nunca fale com as pessoas sobre o temperamento delas, a não ser que elas abriram portas para que você falasse sobre o assunto. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos falar aqui do amarelo primeiro. Sanguíneo. Eu coloquei ali, se você quiser, vai fazendo anotações no seu caderno. Sanguíneo. Coloca aí virtudes. Virtudes. Está na parte de fora aqui, ó. Aqui na parte de fora, tá? Virtudes. O sanguíneo, ele é comunicativo. Eu falei para vocês que eu sou esse sanguíneo aí ao extremo, né? Sanguíneo. Ele é comunicativo. Ele é destacado. Ele é entusiasta. Se você precisar de um dicionário, tá? Ele é entusiasta. Ele é afável. Ele é bom companheiro. Ele é compreensivo. E ele é crédulo. Ou seja, ele passa confiança. Faça confiança. As pessoas acreditam nele. Ele é compreensível. Não é difícil de entender ele, tá? E de ele entender os outros também. Bom companheiro, é simpático, afável, carinhoso quando quer, entusiasta, sempre empolgado. São as suas virtudes. Sanguíneo. Mas vamos olhar aí as suas imperfeições, seus pontos fracos. Ele é pusilânime. Esse pusilânime, ele é dúbio. Oh, meu Deus do céu, eu acho uma palavra difícil e vou colocar uma outra pior ainda, né? Pusilânime, dúbio. Ele é uma pessoa vulnerável, ele muda de opinião com facilidade, tá? Muda facilmente de opinião, né? Aí tá, volúvel, tá? Volúvel. Indisciplinado. Ele pode até ser organizado, mas é porque ele vai lutar contra o seu próprio temperamento, mas normalmente ele é indisciplinado. Ele é impulsivo, tá? Ou seja, gosta de agir por impulsos. Ele é inseguro. Egocêntrico. Egocêntrico, ele gosta muito que as coisas girem em torno dele, tá? Ele é barulhento. Todos percebem quando ele chegou. E a gente, numa conversa de 1 hora, tem que falar: cala a boca, Magda, né? Porque misericórdia, a gente gosta de falar e de ser o centro da atenção naturalmente. É exagerado, tá bom? Exagerado. Pois é. Por exemplo, você olha para uma foto minha, você acha que eu sou bonito? Eu digo: não, bonito, eu sou uma opulência nababesca exacerbada. Eu sou uma opulência nababesca exacerbada. Ele é exagerado, ainda que não pareça, porque ele tenta muito parecer com o vermelhinho ali, ó. Mas não, ele é medroso. Agora, sanguíneos, eles são bons atores, são bons vendedores na vida secular, são bons oradores, facilidade de falar publicamente, não tem vergonha de chorar publicamente, de sorrir publicamente. Sanguíneos. Lembra que esse sanguíneo é o mesmo que? É o mesmo que extrovertido. Vamos falar aí do outro, que está no mesmo grau dos temperamentos extrovertidos, o colérico, o vermelho, né? Colérico. Tá. Olha, vou colocar do lado de fora ali primeiro, vou colocar aqui, ó. Colocar as suas virtudes. Vai colocando aí. Então, o colérico, ele é enérgico, aquela pessoa superativa, né? Resoluto, quer dizer, decidido. Independente, não fique esperando pelos outros, não. Otimista, tá? Otimista. Ele é prático,
decidido, ele é líder por natureza, audacioso, tá bom? São as suas principais virtudes. Colocou? Enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Mas aí está as suas principais fraquezas. O que está fora são seus pontos fortes, aqui estão os seus pontos fracos. É iracundo. O seu nome desse temperamento, colérico, já deriva de cólera, de raiva, né? Então ele tem facilidade para se irar, para dar um coice, é daqui para ali. Iracundo, sarcástico, misericórdia, impaciente, prepotente. Se tiver dificuldade, vai para o dicionário, porque se nós formos explicar tudo, a aula não dá tempo. Prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Esse é o colérico aí. Na vida secular, são excelentes produtores, construtores, líderes na vida secular. Vamos falar dos outros dois aqui. Melancólico, vamos lá? Vamos falar primeiro dos pontos fortes, do lado de fora, as virtudes do melancólico. Habilidoso, minucioso. Esse minucioso é que é detalhista, né? Gosta dos detalhes, das minúcias. Sensível, se ofende facinho. Sensível, tanto para se ofender quanto para se sensibilizar com a causa do próximo. Sensível. Perfeccionista. Ele é tão perfeccionista que quando ele fica só observando, o líder dá um projeto, e o líder às vezes é sanguíneo ou colérico, e não olhou para as pedras do caminho não, só a visão, e nós vamos, meter o peito e vamos para cima, mas ele já analisou todas as dificuldades que o projeto pode ter. Ele é perfeccionista, tá? É tão perfeccionista que ele pode desenvolver a hipocondria consigo mesmo, tá bom? Vamos lá. Ele é esteta, quer dizer, se preocupa muito com a aparência. Ele é idealista, ele é leal. Ele é uma pessoa difícil de fazer amizade, porque ele é pouco comunicativo, ele é introvertido. Entende? Então os amigos que eles têm, eles valorizam, e se possível ele dá a vida pelos amigos, tá? Ele é leal. E naquilo que ele pega para fazer, ele é dedicado. Então, habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta e idealista, leal, dedicado, são as características do ponto forte dos melancólicos. Mas aí estão os pontos fracos. Ele é egoísta, principal defeito, egoísta. Preocupa muito consigo mesmo, né? Ele é amuado. Quando ele cisma com um negócio e fica na dele, nem com guincho, tá? Amuado. Pessimista. Teórico, até porque ele é detalhista, então ele gosta das minúcias. Se você for dar uma explicação para ele, seja detalhista também, porque ele gosta de detalhes. Uma explicação superficial para ele não satisfaz. Ele é teórico. Confuso, até porque pensa demais, ele é confuso. Antissocial é que ele não tem essa facilidade de se expor, de conversar, de fazer amizade, entendeu? De sorrir, contar piada, não. Ele é antissocial. Ele é crítico. Apesar que nem sempre ele tem coragem de falar dos outros, mas ele apesar de ser crítico, ele vê os defeitos alheios, analista, né? Pois ele é analista, então ele é crítico, inclusive autocrítico de si mesmo. Crítico de si mesmo. Vingativo, ele guarda rancor. Inflexível,
Às vezes estão lhe tirando ele de uma posição, colocando em outra, porque acha que lá ele pode produzir mais. Não, é porque eu não fui bem aqui. Então, não fui bem aqui, ele já está... Se eu não fui bem aqui, por que eu vou ser bom lá? Ele, como é pessimista, e ele já acha que é porque estão agindo contra ele, e é problema, mas tá. Mas todos têm o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Os melancólicos na vida secular são excelentes artistas, excelentes músicos, porque gostam de teorias, né? São inventores, filósofos, mestres, tá bom? Fleumáticos, vamos lá para o azul, fleumáticos. Primeira parte de fora, né? Vamos olhar os seus pontos fortes. Calmo, tranquilo, cumpridor. Daqui a pouco nós vamos ver que nem sempre é cumpridor. Ô, povinho enrolado. Eficiente, conservador, ele é prático, líder, diplomata, de bom humor, bem-humorado. Seus pontos fracos, ele é calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, tá? Me desculpe o erro aí de contemplativo com M, né? Misericórdia. Falha gravíssima, tá? De digitação. Não é de português que eu sei onde usar o M ou o N. Contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, tá? Se tranca na dele, e desmotivado. Fleumáticos são excelentes diplomatas, excelentes administradores, são professores, são técnicos na vida secular, tá bom? Tem grande facilidade para isso. Então eu acredito que aqui já dá para termos ideia um pouco dos temperamentos. Descubra o temperamento. Você já sabe qual é o seu? Espero que você já saiba qual é o seu, né? Porque se fôssemos olhar temperamento na linguagem corporal, talvez é muito fácil. Se fôssemos olhar o temperamento dos animais, nós já saberíamos, né? O que é isso aqui? Ixi, essa aqui fica na dela, se tranca, né? Então nós sabemos que isso aqui seria um sanguíneo, extrovertido ao extremo, mas isso aqui seria um melancólico, né? Melancólico. Nem observa nada, fica na dele, só está olhando para dentro. Opa! Esse aqui vai ser, acho que é brabo, né? Se isso aí correr para pregar, misericórdia. Só morde quando fecha a boca, né? Observador, né? Fleumático. Você viu que até nos animais dá para percebermos os temperamentos? Pois é. Vamos falar de dicas importantes? Vamos lá? Então entenda que não existe um temperamento melhor do que outro. Que agora você identificou o seu temperamento? Assiste essa aula várias vezes. Identificou o seu temperamento? Não ache que o seu é melhor do que o de alguém, tá? Não existe um temperamento melhor do que outro. Outra dica importante: em Cristo nós podemos vencer as fraquezas do nosso temperamento, porque o seu temperamento tem seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Em Cristo podemos vencer as fraquezas do nosso temperamento. Não use o seu temperamento como desculpa para o seu mau comportamento, tá bom? O temperamento pode explicar o seu mau comportamento, mas não use o seu temperamento como desculpa para justificar seu mau comportamento. Não analise o temperamento de uma pessoa, a não ser que isso contribua para melhorar o seu relacionamento com ela. Claro, agora como você está falando de líder e vai liderar, então para melhorar o seu relacionamento com o liderado, você tem muito mais probabilidade de dar certo num relacionamento como líder, se você analisá-la
para poder tratar ela de acordo com o temperamento dela, tá bom? Continuamos com dicas importantes. Não fale a uma pessoa o temperamento dela, a não ser que ela lhe peça. Então saiba tudo sobre o temperamento dela, mas saiba para você. Não se refira às pessoas pelo seu temperamento, entenda? Porque as pessoas são mais do que temperamento. Elas têm personalidade e elas têm caráter, que são diferentes de temperamento, tá bom? Não use esta ferramenta para, em momentos de conflitos, você querer apontar os defeitos do temperamento da outra pessoa. Tem líder que faz a linguagem corporal, aí na hora que ele entra arrumar uma treta, principalmente numa reunião, porque ele quer sair por cima, aí ele diz assim, está pensando que eu vou lavar a cara dele publicamente. Aí ele sabe as falhas dos pontos fracos de um temperamento, né? Pelo amor de Deus. Isso é um problema, né, irmão? Principalmente para nós que somos sanguíneos ou coléricos, pelo fato de termos um temperamento extrovertido. Você lembra que eu falei que esses dois temperamentos, sanguíneo e colérico, têm grande dificuldade em guardar segredo? É até um assunto difícil sobre o que eu vou falar aqui, né? Porque sempre envolve a teologia. O nosso curso ele é um curso teológico. Confessar pecado. Confessar pecado. Eu sei que, principalmente pelo fato de eu ser assembleano, isso me difere de muitos do meu mesmo ministério, né? Que quem já trabalhou comigo como liderado, quem já foi pastoreado por mim, como tem vários aqui dentro do curso, sabe que eu sempre proferi publicamente: não confesse o seu pecado para mim, até porque eu não tenho capacidade de perdoar o seu pecado. Então eu não quero saber do seu pecado, não confesse seu pecado para mim. Será, pastor? Mas isso é certo? A Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Confessar a culpa é diferente de confessar o crime, tá bom? Então, quando você confessa seu pecado, você traz os seus detalhes e você diz o que você fez e o que você não fez. É diferente de você admitir que você é pecador. Agora, não, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso aí quem disse foi o sábio Salomão. E vale, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas ele falou confessa para quem? Ah, tá, não, é para Deus ou é para o homem? Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Cá entre nós, pelo fato de muitos sanguíneos e coléricos se destacarem na liderança, experimenta confessar pecado para eles. Não estou querendo passar pano quente em pecado e dizer que pecado não é pecado, não. Apesar que, cá entre nós, né? Nós colocamos o adultério como se fosse o leão dos pecados, né? E quando falar assim na igreja evangélica hoje que fulano caiu em pecado, fulano adulterou, né? É porque isso é pecado para nós, principalmente nós assembleanos. Eu sei que tem gente de outros ministérios no curso, então não estou querendo puxar a sardinha da Assembleia de Deus. Inclusive estou falando de um pouco das nossas, não é virtudes, né? Dos nossos pontos fracos. Então, nós colocamos o pecado sexual como se fosse o leão dos pecados. Mas você já parou para pensar na espinha dorsal da lei, o decálogo, os 10 mandamentos? Já parou para pensar? O quinto mandamento, honra pai e mãe. Sexto mandamento, não matarás. O sétimo mandamento, aí vai, ó, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não dirás falso testemunho, não furtarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus vem dizendo no Novo Testamento que se você errar em um, você errou em todos. Sabe o que significa isso? Você cobiçou a mulher do próximo ou você adulterou com ela, qual é a diferença? Ah, para tu tem muita, para tu, o problema é teu. Para Jesus qual que é? Ou ele errou quando ele disse que quem tropeça em um, tropeça em todos? Ele errou?
Se tropeça em um, tropeça em todos. Então, se você tropeçou no 10º, que é cobiçou a mulher do próximo, qual é a diferença de você ter tropeçado no 7º, que é adulterou? Ah, não adulterou. Tá, mas não dirás falso testemunho. Quando você inventou uma coisa falsa de alguém e propagou, qual é a diferença de você para um adúltero? Vamos falar para com Deus. Qual é a diferença de aquele que pega o que não lhe pertence, furta, né? Qual é a diferença dele para um idólatra? Você que anda contando piadinha com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, com o Espírito Santo, usando o nome de Deus em vão, qual a diferença tua para um adúltero? Pois é. Mas nós colocamos o pecado sexual como se fosse o leão dos pecados. Pecado, tudo é pecado, né? Mas inventaram um pecado, né? Mas é pecado de morte. Tá, me diz para mim qual que é o pecado de vida, meu irmão. Pecado para a vida, qual que é? Não tem pecado para a vida. Agora inventaram o pecado de morte, né? E colocaram como se o pecado sexual fosse diferente de outros pecados. Pecado é pecado. Pecado sempre é pecado. Tá? Então, não pense que a graça agora, porque eu estou minimizando o pecado, dizendo que a graça agora é mais fácil. Não estou dizendo isso não, porque tem gente que pode isolar minha palavra e dizer que eu estou liberando o povo para pecar. Deus me livre. Estou dizendo que na graça o negócio é mais sério. Se você errou em um, é como se tivesse errado em tudo. Tá? Não tem nenhuma diferença de quem diz falso testemunho ou só cobiçou para quem adulterou de verdade. Para Deus, para Jesus Cristo, isso é uma coisa só. Inclusive Mateus 5,28 fala disso. 5,28. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo de cobiça, no coração já cometeu adultério. Foi Jesus que disse, se entenda com ele. Pois é, mas não gostam dessa expressão, mas a grande verdade é que a reforma foi proclamada, mas nós ainda trouxemos para dentro das nossas igrejas a sacristia e o confessionário, e nós ainda amamos que as pessoas sentem e confessem os pecados dela para nós, né? E líderes sanguíneos e coléricos têm dificuldades de guardar segredos. Não estou dizendo que não guardam, estou dizendo que têm dificuldades. Os que guardam é porque têm frutos do Espírito e controlam os seus temperamentos. Mas tem dificuldade de contar. Só um exemplo. O irmão vai lá do outro lado do mundo e ele pecou gravemente contra Deus, contra ele, contra a família. Vamos falar numa linguagem. Ele adulterou. Ninguém ficou sabendo. Ninguém da sua cidade, do seu vínculo, do seu círculo, da sua igreja. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Onde? Em qual igreja que alcança a misericórdia? Só pense nisso. Não estou querendo passar pano quente em pecado. Então, não use esta ferramenta, porque agora eu sei do temperamento das pessoas. Então, não use esta ferramenta para, em momentos de conflitos, apontar defeitos do temperamento da outra pessoa. Tem um assunto interessante. Se você quiser, coloque aí no seu caderno a palavra integridade. Integridade. Porque tem pessoas que querem usar esta ferramenta para, em momentos de conflitos, apontar defeitos do temperamento da outra pessoa. Aí, principalmente quando ele fez de tudo para que a liderança dele crescesse e desse certo. Não deu certo, o cara quis romper. Agora ele vai lá publicamente e pinta de diabo, porque esse é o Satanás, fez isso e isso e quer expor, quer denigrir, quer difamar. Mas enquanto comia no mesmo prato, prestava. Quando andava no mesmo carro, prestava. Quando ajudava a pagar o aluguel, prestava. Quando ajudava financeiramente, prestava. Agora rompeu, não presta mais. Pode até não prestar mais, irmão. Saiu, abençoe, deixa que vai viver para lá, que trate com Deus. Agora, quando você comprar a briga, não pense que Deus vai tratar. Você já tratou do seu jeito. Então, o que existe hoje de pessoas rancorosas para liberarem outras,
Elas dizem assim, mas não vai ficar desse jeito, Deus vai pegar ele, Deus vai nada, se tu já está tratando. Deus vai fazer o que se tu já está fazendo? Deus vai se levantar contra ele? Não vai, tu levantou contra, por que Deus vai fazer? Se tu ficar caladinho na tua, prosseguir o teu trabalho, abençoe, deixa que vá, aí Deus vai tratar. Agora, quando tu fez do teu jeito, tu perdeu a tua bênção. Anotou aí a palavra integridade? O que é integridade? Eu vou usar um versículo conhecidíssimo da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela chega para Jó e diz assim: tu ainda retens a tua integridade? Por que não amaldiçoas o teu Deus e morre? Tá? Por que não amaldiçoas o teu Deus e morre? Veja bem, o versículo da mulher de Jó: tu ainda mantens a tua integridade, por que não amaldiçoas o teu Deus e morre? É assim que João Ferreira de Almeida colocou na nossa Bíblia, né? Deixa eu falar um pouco sobre judaísmo. Jamais um judeu vai colocar a palavra Deus e maldição na mesma frase. Amaldiçoa teu Deus, não existe. Até porque não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou, quanto mais amaldiçoar o próprio Deus. O judeu sabe disso, tá? Porque um dos 613 preceitos de leis é não abençoar o que Deus amaldiçoou. Então, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou, quanto mais amaldiçoar o próprio Deus. O que ela está dizendo no texto original ali é porque tu não confrontas o teu Deus e morre. Confronta, tipo assim, compra uma briga com ele, vê se tu consegue irritar ele, talvez ele acaba logo com isso. Um homem que sua pele ficou gretada, toda rachada, coberta de torrões de pó, pus se escorrendo, suas câimbras, os seus calafrios, suas noites eram longas, sua arcada dentária amoleceu. Você já teve um dente inflamado para saber o que é dor de dente? Agora você já imaginou você com sua arcada dentária toda, superior e inferior, toda inflamada? Pois é, ele disse que o meu hálito é pior do que a sepultura, boca podre. Chorar não podia, porque sua lágrima ardia em cima da pele. E passava dias e pós-dias e o seu problema não se resolvia. Um homem que falava com Deus, que tinha amizade de Deus, só recebia bens. E é típico de Deus, né, irmão? Ficar em silêncio quando a gente mais precisa. Agora ele fala e Deus não responde. Jó, ele tem uma ideia de que tudo que está acontecendo com ele é Deus que está tratando ele daquele jeito. Ele fala assim para a mulher assim: não, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E eu vejo os crentes glorificam quando falam isso, né? Como se tudo que Jó tivesse falado fosse certo. A Bíblia inteira é inspirada por Deus? É, o registro do contexto, na Bíblia inteira. Mas na Bíblia o diabo fala: lança-te daqui para baixo, transforme pedra em pão e coma. Só falta tu dizer que isso é inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado foi Mateus para escrever, Lucas para registrar o contexto. Inspirado foi o escritor de Jó, que gastou seus 36 capítulos para registrar as mentiras de Zofar, de Bildade, de Elifaz, de Eliú, que Jó está doente porque pecou, Jó está doente porque adulterou, Jó está doente porque blasfemou, Jó está doente porque foi soberbo, né? Tudo era mentira, mas gastam 36 capítulos. Só falta tu me dizer que essas palavras são inspiradas por Deus. Inspirado por Deus, o registro do contexto. Um profeta foi inspirado para registrar até os crimes que os homens cometeram, as mentiras que os homens falaram e até palavras que o diabo proferiu. Não que essas palavras eram de inspiração divina. Entende que Jó não está sendo inspirado pelo Espírito Santo quando ele amaldiçoou o dia do seu nascimento.
Inclusive, Jó não está inspirado pelo Espírito Santo quando ele diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou. Quem tirou foi o diabo, claro, com autorização de Deus, mas não foi Deus que trouxe aquela desgraça na vida de Jó. Está entendendo? Então a situação de Jó se complicava. E essa mulher, irmão, essa mulher amava o seu marido. Já vi mulher que: pastor, ora por mim, para que precisa engravidar. A irmã é estéril? Não, mas é que eu estou com um problema no casamento. Se eu tiver um filho, pastor, eu acho que meu marido não me deixa. Ah, um filho salva o casamento? A mulher de Jó tinha 10 e perdeu tudo num só dia. Nem assim o casamento se acabou. E ele não era o maior fazendeiro da época. Eu conheço mulheres que, quando o homem começa a quebrar financeiramente, ela diz: eu quero divórcio. Mas por quê? Sair logo dessa canoa antes que afunde, me dê logo a minha parte antes que você acabe com tudo. E pede divórcio. A mulher de Jó era a mulher do homem mais rico da época e se tornou a mulher do mais notável dos mendigos. E nem assim ela se separou, ainda estava lá. O que ela não suportava mais era ver o sofrimento duradouro, um homem que gemia e chorava a noite inteira. Seu sofrimento nunca se terminava e era o homem que ela amava. E ela chega para Jó e diz: tu ainda retens a tua integridade? Ela está dizendo para Jó: para de ser íntegro, confronta ele. Talvez ele se ire com você e te mate de uma vez. Condene ela não. O que ela sabia sobre céu, sobre inferno, sobre vida após a morte? Você tem Bíblia, ela não tinha. Pois é. Retens a tua integridade. Sabe o que é isso? Eu nem sei se o nome desse homem era Jó, porque o Ib do hebraico, esse é o seu nome no hebraico, Ib. Sabe o que é Ib no hebraico? Alguém que é tratado como inimigo. Ib, tratado como inimigo. Pois é. Esse homem passou a observar como se Deus estava lhe tratando como inimigo. Deus lhe tratando como inimigo. Mas mesmo assim ele não parou de ser grato a Deus, orar a Deus, bendizer a Deus, honrar a Deus. Do mesmo jeito. Deixa eu falar um pouco sobre integridade. Tem pessoas que, e líderes, irmãos, o que é pior, coisa feia, as pessoas só prestam para elas enquanto estão com elas e trabalham com elas. Aí é homem de Deus, é mulher de Deus, mas saiu de lá é o Satanás. Mantenha a tua integridade. Seja cordial, leal e gentil com quem trabalha com você. E seja pelo menos calado e indiferente com quem saiu de você. Não abra sua boca para difamar, tá bom? Então, não use esta ferramenta para expor as pessoas em momentos de conflitos e apontar os defeitos do temperamento delas. Esses temperamentos, sanguíneo. É uma pessoa calorosa, simpática, animada, falante, né? De fácil convivência. Esse cara sou eu. As histórias dos outros sempre lhe despertam as emoções, tanto risos como choros, né? É capaz de a gente assistir, chorar até assistindo The Voice ou Got Talent, né? Dependendo da situação, desperta risos ou choro. Esse sanguíneo é também um fascinante contador de histórias ou de piadas, fazendo com que os ouvintes quase experimentem o sentimento dos personagens. E a gente conta uma história, parece que a pessoa está sentindo o sabor daquela comida ou sentindo a dor daquele personagem da história, né? Pois é. É uma pessoa que tem facilidade em fazer amizade, faz amigos com facilidade, tá? E tem a capacidade de fazer as pessoas se sentirem importantes, como se ele fosse um amigo muito especial. E pelo menos quando estiver olhando para elas. Falando de secularismo, tá, irmão? Pelo menos enquanto as pessoas estiverem olhando para elas, ela faz com que as pessoas se sintam especial para elas. Mas, então ela fica os olhos com igual intensidade, olha no olho, com a mesma sinceridade, sobre a próxima pessoa com quem ela tiver um encontro. Ou seja, ela não tem dificuldade de se desligar da primeira. Meus amigos sabem disso. Meus amigos sabem disso. Que é falha gravíssima minha
não manter contatos do passado. Para mim, a pessoa é amiga. Tem 10 anos que eu não falo, mas é minha amiga. Entendeu? 10 anos que eu não falo. Tem pessoas que não, elas gostam de manter contato. E eu já tenho, sem maldade, que para muitos é maldade, né? Sem maldade. Se eu me mudo de um projeto para outro, eu tenho por costume de cortar vínculos e comunicação com o povo anterior e vou me dedicar ao novo povo. Para muitos isso é um defeito, né? Pois é. Então, estamos com uma pessoa, fixamos o olhar, damos atenção, fazemos ela se sentir importante. Mas tão logo já passamos para outra, vamos tratar da mesma forma, se desliga da primeira, tá? Estou falando só de relacionamento conjugal, sexual, não é isso não, liderança mesmo. Esse sanguíneo, ele pode ser inclinado aos sentimentos, mas quando toma uma decisão, geralmente essa decisão ela é fruto de sentimento e não de pensamento e ponderações. Isso torna uma pessoa um tanto impulsiva, né? Ele costuma ser indisciplinado e dificilmente termina o que começa, por isso precisa lutar contra o temperamento, pedir de Deus domínio próprio. Mas ou pessoa escandalosa, extrovertida, ainda bem que eu não uso calça verde, né, irmão, nem chapéu verde. Ah não, já usei, né? Tinha época que eu gostava até de usar umas boinas, que era feio pra caramba e eu achava que eu estava me arrasando, né? Esse extrovertido aí, esse sanguíneo, ele é tão dado com outras pessoas que ele é considerado um super extrovertido. Ele é amante das diversões e contagia outros com a sua animação, né? Olha só, aqui está explicado os meus sapatos coloridos. Dificilmente chega a um lugar sem ser notado. Gosta disso. Usa roupas diferentes, muitas vezes estranhas. Sempre chama atenção, pois sua conversa geralmente é alta, alegre e tende a levantar o ânimo dos presentes. Até existem pessoas que digam que um sanguíneo sempre entra em uma sala com a boca em primeiro lugar. Antes do corpo entrar, a língua já entrou, né? Porque fala demais. Então, suas maneiras amigáveis, barulhentas, ruidosas, fazem parecer uma pessoa mais confiante do que realmente é. Não estou dizendo que ele não é digno de confiança, mas isso passa credibilidade. Mas a sua energia e disposição fazem com que ele atravesse os lugares ásperos da vida, né? Então, é tão dado com outras pessoas que é considerado um super extrovertido. Ele é amante das diversões e contagia outros com a sua animação. Ele tem a mente vibrante, é cheio de entusiasmo, é desinibido, né? Então isso aí dá um extrovertido. Pois é. Agora olha o colérico. A pessoa está numa atividade, mas já está olhando no relógio, será que vai dar tempo? É difícil esperar, é impaciente, porque é uma pessoa decidida, é rápida, é ativa, é prática, ela possui vontade forte, é autossuficiente, é muito independente, tá? Acha fácil tomar decisões, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Se deixar, ele decide até pelos outros. Não, eu não sei o que, não sei o que, você vai lá, entende? O que o leva facilmente a adquirir a fama de mandão, de chefe prepotente, né? É extrovertido, mas não tanto como o sanguíneo, mas ele se expõe um pouco, tá? Ele tem muitas ideias, alvos, gosta de metas e não se limita facilmente. Ele é ambicioso, mas também ele dá duro para conseguir o que quer, tá bom? Nunca se ocupa em fazer algo que não tenha um claro objetivo. Não vacila sob a pressão não vacila sob a pressão do que os outros vão pensar, mas toma decisões definidas sobre questões. Não se deixa assustar pelas adversidades. Antes, quanto maior os obstáculos, mais ele se empenha. Os obstáculos para ele funcionam como se fosse encorajamento. A sua determinação permite-lhe obter sucesso onde os outros falhariam. Tá bem? Ele tem forte tendência ao orgulho, orgulhoso, maior do que todos os outros temperamentos. Então ele tem uma tendência grande a se orgulhar, mas é iracundo às vezes, tá? As emoções do colérico são sua grande deficiência. Ele não simpatiza facilmente com os outros, nem mostra ou expressa compaixão, tá? Compaixão, não tem pena de ninguém, põe para moer, né, irmãos? Se sente mal e se sente até irritado de lágrimas de outras pessoas e mostra-se insensível para com suas necessidades.
Tipo assim, ele vê alguém chorando, ele não, se ele compaixão, ele diz, tá, irmão, chorar não resolve, é melhor você engolir seu choro, pensar, tomar decisão. Chorar não adianta, entendeu? Se sente mal e até irritado diante das lágrimas de outras pessoas, né? Tá? Tem fama de antipático, ele se acha não, mas é o que os outros pensam dele, tem fama de antipático, tá bom? Aí, ó, o dedão humilhando o outro, né? Tem pouca apreciação pela música ou pelas artes em geral, a menos que o seu temperamento secundário seja melancólico. O temperamento secundário é que herdou aí dos avós, entendeu? O temperamento secundário. Nem todo mundo é 100% colérico ou 100% sanguíneo ou fleumático ou introvertido, melancólico, né? Então, esse colérico ele ainda é muito intuitivo e rápido nas suas avaliações, apesar que avalia errado, né? Inclina-se ao olhar para o alvo na direção em que está trabalhando, sem reconhecer os obstáculos e muitas vezes armadilhas em potencial no seu caminho. Ele não olha, não quer saber dos problemas. Surgir problema não resolve, ele não quer pensar antes no que pode vir pela frente, tá? Pode passar por cima dos outros se estes se colocarem no seu caminho. Tu não sair, meu irmão, eu arrebento, eu passo por cima, tu não vai me impedir, né? E usar as pessoas para realizar os seus fins, ele é capaz disso. Pois é, costuma ser dominador, mandão. Com frequência ele é considerado um oportunista. Estes coléricos são pessoas muito eficazes, desde que não permitam que seus pontos fracos criem raízes, tá? E se tornem um estilo de vida dominante. Então, para isso terão que se submeter totalmente o seu temperamento ao controle do Espírito Santo. Todos precisam, mas o colérico precisa muito buscar de Deus domínio próprio. Aí está o melancólico, é o mais rico de todos os temperamentos, tá? Natureza mais rica e mais sensível de todos os temperamentos. É do tipo que pensa muito, se sacrifica, é perfeccionista, inclina-se a ser introvertido, mas como seus sentimentos predominam, ele pode variar suas atitudes dependendo de como estão as suas emoções. Então, ó, ele tenta se expor, aí ele se envergonha na hora, irmão. Eita, fica vermelhinho, né? Isso é um pouco de melancolismo, tá? É um amigo bem fiel nas diferentes. Ele é um amigo bem fiel, mas é diferente do sanguíneo. Não faz amizade facilmente, ele é reservado, ele é dado ao pensamento criativo, tem grandes habilidades artísticas, muito autodisciplinado, tá? Ele critica a si mesmo, ele é autodisciplinado. Raramente toma iniciativa de conhecer outras pessoas, ele prefere que outros venham até ele, entende? Ele tem dificuldade para fazer amizades. Então, tem grandes dificuldades de expressar os seus verdadeiros sentimentos, apesar de amar as pessoas e ter forte desejo de ser amados por elas. Facilidades em marcar as pessoas, grande capacidade de críticas e autocomiseração. Então, ele critica muito a si mesmo e sente pena de si mesmo. Experiências desapontadoras o tornam inclinados a desconfiar das pessoas quando estas o procuram ou lhe dão atenção. Se ele é uma pessoa que tem poder financeiro, ele já acha que todos os que querem amizade com ele é porque querem os seus bens, né? Então, aí, olhando com lente, tem uma alta capacidade de análise e isso leva a diagnosticar com exatidão obstáculos e perigos de qualquer projeto que esteja participando. Eu, para ser sincero, eu amo pessoas melancólicas para trabalharem, se eu estiver trabalhando, exercendo liderança. São as pessoas que eu mais invisto para trabalharem comigo, porque eu sei que serão leais e conseguem ver o que eu não vejo, tá bom? Então, qualquer perigo no projeto elas conseguem ver antecipadamente. Isso faz agudo contraste com o colérico, né, que raramente antecipam problemas ou dificuldades. O colérico diz, problemas surgir não resolve, não quero pensar neles não, pois confiam que poderão resolver qualquer crise que possa surgir, né? Assim são os coléricos, diferente do melancólico aí, tá? Vez por outras, pode
produzir coisas geniais, mas isso poderá ser seguido por períodos de profunda depressão, pois ele é um propenso candidato à depressão, tendência a baixa autoestima. O melancólico encontra o seu maior significado na vida através do sacrifício pessoal, muitas vezes escolhendo profissões difíceis, né? Mais uma vez escolhida a profissão, ele mostra-se muito persistente no que faz e realiza grandes feitos. Este temperamento ele tem um grande potencial natural quando impulsionado pelo Espírito Santo. Eu tenho exemplo de pessoas que entrou na igreja, sentava lá no canto para estudar a minha aula de teologia, saía sem falar com ninguém. Fui corrigir as notas, eu olhei naquela prova, ninguém tirou 10, ele tirou 10. Na prova seguinte tirou 10, na terceira tirou 10. Eu falei, preciso dar uma atenção especial para esse menino. Fui lá, Pai do Senhor, tudo bem? E ele, tudo bem, rapaz? Dei um beliscão, tá bom, meu irmão? Puxei, abracei, dei um tapa, tudo bom, tudo bom. Dificuldade de falar. Passou uns dias, ele disse, ele chegou com a tia falou, pastor, quer falar com o senhor? Pois não, fala. Ele cutucou ela com o cotovelo, fala, senhora. Fala você, menino. Fala, tia. Fala, tia. O que foi, rapaz? Não, pastor, é que ele está querendo congregar aqui. Eu falei, tá nada querendo congregar aqui, nem falar comigo que sou pastor. Ele quer, rapaz, quer congregar aqui? Não, eu quero congregar. Quer congregar aqui? Por que você quer congregar aqui? É porque eu gostei daqui. Tá, mas por que você gostou? Eu estou numa igreja grande lá, o pastor tem mais de 600 crentes. Nunca falei com ele pessoalmente, nunca falei com o pastor de perto. Ele fala uma linguagem difícil que eu não entendo. Quando ele dá uma explicação, ele dá uma explicação sem detalhes. Eu gosto da sua forma de explicar. Você quer ficar aqui? Se você quiser vir para cá, você vai ter que trabalhar. Vai trabalhar. Fazer o quê? O que eu te colocar para fazer, mas eu não sei. Mas eu sei ensinar. Irmão, acredite, esse menino se tornou pregador, tá? Desenvolveu a habilidade de fala. Meu curso teológico na cidade de Anápolis, 2 anos, 3 aulas por semana, nunca faltou uma aula. Se tornou secretário do meu curso, eram 126 alunos, sabia o nome de todos pelo nome, ele fazia a chamada sem precisar chamar, gastar tempo para fulano, cicrano, não. Com o olho ele sabia quem era quem. Era o primeiro a chegar para abrir a igreja, o último a sair para fechar a igreja. 2 anos, 3 aulas por semana, sem faltar. E ainda os cultos finais de semana. Tá? Então, pessoas assim, vale a pena investir. Tá? Esse temperamento tem um grande potencial natural quando é impulsionado pelo Espírito Santo. Vamos falar do fleumático. Calmo, sereno e tranquilo, o crente vai indo, calmo, sem tensões, que nunca se perturba ou se torna irado, né? É o tipo de pessoa com quem é fácil de caminhar junto. Nem sempre. Já eu falo disso. A vida dele é uma experiência feliz, sem agitação, uma experiência agradável na qual envolve o menos possível, tá? Na qual ele se envolve o menos possível. É tão calmo e tranquilo que quase nunca aparece agitado, sem importar as circunstâncias ou o que esteja cercando. Por exemplo, o vento balançando, a porta a porta vai bater. O colérico ou o sanguíneo, o vento trazendo a porta, vai bater, a gente tenta levantar e segurar a porta antes do vento bater. O fleumático, vai bater, vai bater. Pá! Bateu. Sabe? No meio da multidão, pá, pá! 3 tiros, pipoco, todo mundo sai correndo. Ele para olhar de onde veio o tiro. Não se assusta facilmente. É o tipo de temperamento previsível, que se mostra sempre coerente. Habitualmente evita a violência e em meio a conflitos a sua tendência é sair de fininho. Bons pensadores, planejadores, diplomáticos. Tá? Manifesta uma personalidade fria, pois não demonstra o que sente. É tímido, quietinho na dele. Não faltam amigos ao fleumático, porque apesar de não demonstrar seus sentimentos, gosta muito de pessoas e de alguma maneira os outros sentem isso.
Alguns fleumáticos têm um senso de humor natural, capaz de fazer todos rirem e ele permanecer totalmente sério. É um excelente imitador. Tipo, alguém vira para lá e ele imita, quando alguém olha, ele volta. Olhou para lá, ele olhou, ele volta. E a pessoa, todos riem, mas ele está ali sério na dele. Frio. Me permita, mas é calculista. Um tanto vingativo. Se for preciso, ele guarda uma carta para você na manga 2 anos. Um dia que entrar contra você numa demanda, ele tem provas. Peligroso, peligroso, peligroso. Dangerous. Pois é, ele tende a ser um espectador da vida. Ele não gosta de se envolver com situações alheias e não gosta de agenda cheia, né? Prefere levar a vida um dia após o outro. Isto faz forte contraste com os coléricos, que amam uma agenda cheia e divertem-se fazendo planejamentos a curto e a longo prazo. Você olha para o cidadão, o que será que ele está pensando? Se você olha para esse cara lá dentro do escritório e ele é um chefe, o que você pensa? Ele é uma boa pessoa, uma má pessoa, um homem enérgico? Só olhando assim, o que você pensa dele, né? Pois é, geralmente possui um bom coração, capaz de simpatizar com outras pessoas. No entanto, não expressa seus verdadeiros sentimentos. Tá? Facilidade em dissimular, não costuma confrontar, mas não costuma confrontar, mas faz o que tem vontade, tá bom? Detesta as brigas, discussões e falações, aprecia o silêncio, tá? Sob pressão se fecha como uma ostra. Ele não se mostrará voluntário para nenhuma posição de liderança, mas quando essa posição lhe é forçada, ele prova ser um líder muito competente, tá bom? Ele tem um efeito conciliador sobre outros e é um estabelecedor natural da paz e da concórdia. Tem grandes métodos, olha, grandes métodos para terminarmos. Sanguíneos, rejeição, perda de aprovação das pessoas, né? Perdão, os grandes medos, né, irmão? Grandes medos, falando de métodos. Quais os medos do sanguíneo? Ele tem medo de rejeição, da perda da aprovação das pessoas. O colérico, ele tem medos de alguém se aproveitar dele e de alguém não cumprir as suas ordens, tá? O melancólico tem medo da crítica pelo trabalho e esforço, tem medo de falhar. E o fleumático, perda de segurança ou estabilidade, tá bom? Queridos, vamos ver aqui. Nós vamos terminando a nossa aula por aqui e a gente continua na próxima, tá bom? Nós vamos gastar 3 aulas para falar deste assunto. Espero o seu comentário no vídeo, o seu like. God bless you. Deus te abençoe muito. In Jesus' name, né? Ou seja, no nome de Jesus. Fiquem com Deus.